Ver Mais volta, 1h49, a gente segue falando sobre o Dia Mundial de Conscientização do Parkinson. O médico neurologista Dr. Alneide Oliveira Couto continua aqui comigo. A gente falava antes um pouquinho sobre o que é, né, quem são as pessoas que estão mais propensas a desenvolverem um Parkinson, e o Dr. Alneide falava um pouquinho sobre os sinais, né? No geral, quais são os sinais de desenvolvimento da doença de Parkinson, doutor? Existem sinais motores e não motores, vamos dizer assim. Os sinais motores seriam aqueles que a gente já falou um pouco, seria a questão do tremor. Normalmente é um tremor de repouso, né? Tem uma característica própria do tremor, como se fosse contar dinheiro, ou moeda, né? Uhum. E você tem as outras manifestações motoras que seriam relacionadas a movimentos involuntários da face. O tremor pode não ser só nos braços, né? Mas normalmente o Parkinson tem uma predominância assimétrica. Depois, com a evolução da doença, ele passa a ser simétrico. No começo começa de um lado. Uhum. Pode começar com o tremor numa mão, depois pode eventualmente ir para outra. E aí você tem as manifestações que eu falei relacionadas ao equilíbrio, né? Uhum. Muitas vezes o paciente tem uma insegurança ao caminhar, uma dificuldade, um medo, um receio de queda, e é uma coisa bastante importante dizer que a gente hoje tenta prevenir que essas pessoas realmente caiam. Muitas vezes a gente atende pacientes com diagnóstico recente de Parkinson que já tiveram fraturas, né? Quebraram o braço, uma perna, né? O fêmur, né? Então a gente tenta fazer essa prevenção. E os outros sintomas não motores, né, falando assim, seria o embotamento mental, quer dizer, o paciente fica com uma certa, como se fosse depressivo, né, retraído, apático, né, entende? E lento, né, uma lentificação também. Mas isso aos poucos ou de uma hora para outra? Não, esses sintomas podem se instalar de uma forma, assim, bastante insidiosa, né, bem lenta, né, devagar, entende? Tá. Vendo os sintomas, como é que se faz o diagnóstico? Como é que se descobre? Existe algum exame específico? Veja, a condição do diagnóstico do Parkinson, normalmente, ele é clínico, né, através dos sinais e sintomas que a gente, no exame neurológico, a gente consegue avaliar. Quando a gente parte para exame de imagem, né, uma ressonância, para avaliar a possibilidade do paciente, para afastar outras causas de doença, como eu falei, a questão dos AVCs recorrentes ou múltiplos AVCs, ou alguma outra doença que possa não ser exatamente a doença de Parkinson, sim um dos subtipos de doença de parkinsonismo, né? Nós temos vários, né? Nós temos a degeneração nigrostriatal, temos doença de corpos de Lewis, etc. Entende? Mas, assim, normalmente o diagnóstico é clínico. Eventualmente, a gente até lança a mão da cintilografia cerebral, que é com radioisótopo, né? Para estudar como anda a dinâmica neurofisiológica dos neurotransmissores no encéfalo, né? E os tratamentos? Como que se trata a doença de Parkinson, doutor? Então, o pilar hoje ainda do tratamento da doença de Parkinson é a levodopa, que faz exatamente o quê? Ela vai oferecer para aquele cérebro com deficiência dessa dopamina cerebral uma quantidade dessa substância dopamina para, vamos dizer, estabilizar a condição motora e não motora da doença de Parkinson. Mas existem outras medicações que fazem também o trabalho, os agonistas dopaminérgicos, com as medicações que são focadas na questão do tremor, entende? Existe hoje, inclusive, procedimento cirúrgico para tratamento da doença de Parkinson, né? Existem algumas cirurgias, existe até a colocação de uma espécie de marca-passo intracraniano, que seria o DBS, o estimulador profundo, cerebral profundo, né? Que também tem lá suas indicações, inclusive hoje tem até como ter acesso a ele via Secretaria de Saúde. Né? E os outros, a medicação, esses outros tratamentos também são acessíveis pelo Sistema Único de Saúde? Algumas sim, outras não. Entende? Quer dizer, tem um portfólio pequeno das medicações disponíveis dentro do sistema de saúde, ou do SUS, entende? Infelizmente, né? Porque as coisas avançam, as medicações
tem lá o seu desenvolvimento e algumas não têm essa disponibilidade ainda, infelizmente. E terapias, no geral? Fisioterapia, fonoaudiologia, isso também faz parte do tratamento, doutor? Faz. A condição do tratamento, o senhor não esquece de falar um pouco da prevenção, que eu acho bastante importante. Sim, tô deixando agora para o final, porque tem uns mitos e verdades que eu quero tirar também. Perfeito. Então, o tratamento sempre é multidisciplinar e multifocal. A fisioterapia, por exemplo, a reabilitação da marcha, a questão da fono também. O Parkinson não altera só a questão motora, como eu falei, algumas alterações de deglutição, de fala, realmente. O paciente com Parkinson avançado, ele vai ter alguma dificuldade na fala. E quando você faz a fisioterapia e a fono também, você vai ter um incremento. A atividade física é uma forma também de tratar a doença. Quando você oferece uma atividade física prazerosa para o paciente com Parkinson, muitas vezes ele tem melhora do equilíbrio e das manifestações motoras. Antes de falar da prevenção, tem cura? Não, infelizmente tem. Por isso manter a qualidade de vida? Sim. Tá. Mas a questão do sono entra nesse detalhe. O próprio Parkinson pode provocar algumas manifestações relacionadas à doença de sono próprias do Parkinson, e a doença do sono, seja ela de qualquer natureza, pode agravar o Parkinson. Então, como a gente já falou, né, ano passado aqui no Ver Mais, o sono é fundamental. Importante. Ou para o tratamento ou para a prevenção. Certo. Vamos chegar à prevenção. A gente pode dizer que a doença de Parkinson tem prevenção, doutor? Na verdade, não, de forma exata não. A gente tem como algumas coisas que estão naquela questão dos mitos e verdades, é um tanto verdade. A questão da cafeína. Tá. A cafeína, de 3 anos para cá, isso inclusive foi matéria de um editorial de uma revista de impacto em neurologia, se preconiza o café ou a cafeína em pequenas quantidades, no máximo 3 xicrinhas de café por dia, sempre respeitando, após as 4 horas não se toma café, senão você não dorme direito. Então, essa quantidade, ela poderia prevenir Parkinson, Alzheimer e derrame. Olha só, 3 xicrinhas. 3 xicrinhas. Antes das 4 da tarde. Sim, isso mesmo. Aliás, posteriormente a isso, uma outra revista, essa focada só em doença de Parkinson, faz um reporte de que pacientes que têm a doença e tomam café ou cafeína têm o melhor resultado do controle da condição motora. Entende? Ela tem e eu vejo isso na minha prática. Sim. Entende? Você manda o paciente não tomava, ele passa a tomar café, isso impacta na melhora das manifestações motoras. Se for o meu baldinho aqui, tá valendo como uma dose só, doutor, ou não? Porque tem que ter os outros cuidados também. Não adianta ficar tomando café enchendo de açúcar, por exemplo, né, doutor? Sim, é uma forma responsável, né? Respeitando quem tem diabetes, não pode usar açúcar, só adoçante, entende? Mas o café é uma condição. A melhora do sono também, como eu falei anteriormente, também tem esse impacto. Algumas substâncias como ômega 3 e 6 parecem que também têm algum impacto tanto na condição Alzheimer e Parkinson, né? Na não evolução da doença. Tem outros, assim, né? O café foi o que eu já ia perguntar, mas que bom que está dentro dessa gama de prevenção. Diz assim, coma mais pimentão e previna Alzheimer. Tem a ver? Não, eu não Ainda tenho não. essa informação. Coma muitos vegetais, limite a ingestão de ferro. Já tem a ver alguma coisa ou também não, doutor? Veja, a questão a quantidade de alimentos com ferro alto depende. Por exemplo, a gente às vezes recomenda ao paciente, não para Parkinson, mas existe uma entidade muito que é Pernas Inquietas, que tem a ver com a questão do ferro e da ferritina. E você faz o quê? Pede para a pessoa não comer muitos alimentos com ferro, ou não cozinhar em utensílios que sejam de ferro puro, né? Entendeu? A questão do que a gente falou lá no começo também, a questão do agrotóxico é muito grave, então. Mas hoje em dia a gente nota toda uma conscientização do tempos atrás, né? Quando as pessoas contavam que se plantavam
e borrifavam agrotóxicos na implantação de fumo, e aquilo o vento levava para todas as outras propriedades. Isso parece que é uma condição que está diminuindo, né? E as pessoas estão cada dia mais conscientes em usar menos os agrotóxicos. Para a gente encerrar, além das trechinhas de café, o que mais para prevenir, doutor? Que a gente poderia dizer aqui, ou ainda não tem nenhuma outra grande comprovação? Olha, a qualidade de vida sempre é uma coisa que bloqueia a evolução das outras doenças, né? Eu falei um pouco também da questão da obstipação intestinal. Quer dizer, todo mundo que tem algum problema de intestino vai ter uma doença de Parkinson ou vai... Não, mas se você tem um problema de intestino, procura um especialista, um clínico geral, entende? Porque não é saudável viver com o intestino trancado também, e além da pessoa sofrer com isso, né? Tá certo. Qualidade de vida no geral. No geral. Doutora Ney, muito obrigada por ter vindo, é sempre uma aula conversar contigo aqui no Ver Mais. Obrigado pela atenção. Volte sempre. Gente, o Ver Mais desta quinta fica por aqui. Amanhã, sexta-feira, tem música, tem agendão, você não pode perder o nosso Ver Mais. Se você perdeu algum detalhe, continua lá no nosso Facebook e tem também algumas fotos que a gente sempre faz do programa no nosso Instagram, Ver Mais Oeste SC. Beijo para todo mundo, obrigada pela audiência, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.